Afirmo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que estas revelações são fiéis e verdadeiras. Meu nome é Elizabeth, sou serva de Deus e sirvo a Ele há muitos anos. Congrego na igreja, Ministério de Intercessão Rosa de Saron, a qual foi fundada no ano de 1999, por ordem do Deus Todo-Poderoso. Tenho muitas experiências com Deus, na vida pessoal e na obra de Deus. Procurarei resumir o máximo esse testemunho do arrebatamento em espírito, quando Deus me levou ao céu e ao inferno. Eu gostaria de primeiramente fazer uma oração. Senhor Deus de Israel e meu Deus, eu te agradeço por esta oportunidade e peço que o teu Espírito Santo fale ao coração de cada pessoa que ouvir este testemunho, em nome do Senhor Jesus. Antes de falar sobre o que o Senhor me mostrou no céu, eu quero apenas citar umas referências bíblicas, porque essa revelação que eu tive foi um arrebatamento de sentidos. E na palavra de Deus, eu vou falar algumas referências que falam sobre o arrebatamento de sentidos, ou arrebatamento de espírito. A primeira referência está em Atos 10, do 9 ao 15. Foi quando Pedro, ele teve um arrebatamento de sentidos e ele viu aquele lençol. E a segunda parte está em 2 Coríntios 12, do 1 ao 10, quando o apóstolo Paulo fala: conheço um homem que foi arrebatado em espírito e viu coisas, insondáveis. E eu vou dar duas referências, uma que fala sobre o céu e outra que fala sobre o inferno, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. Então tem muitas passagens que falam sobre o inferno e sobre o céu. Uma passagem que fala muito sobre o céu e até descreve as ruas de ouro é Apocalipse capítulo 22 todo. E sobre o inferno, Apocalipse 21, 8 e 20, 10, são duas referências que fala sobre o inferno. Primeiro, eu vou ler a primeira parte da revelação que eu tive ao céu. Numa noite comum, eu dobrei os meus joelhos para orar, quando eu me senti como se a minha respiração, meu coração, estivesse parando. Eu me arrastei e deitei-me com dificuldade. Quando olhei para o teto do quarto da minha casa, as minhas vistas escureceram, mas eu ouvia tudo ao meu redor. Tentando olhar novamente, vi 2 anjos de branco, era muita glória, e eles flutuavam e pararam sobre a minha cama e disseram: minha serva, é necessário que você venha ao céu. Jesus quer falar com você algo muito importante. É o Jesus Cristo que você serve e que veio em carne a este mundo, ressuscitou e está assentado à direita de Deus Pai. Então estendi minhas mãos e eles me seguraram e eu flutuei com eles. E quando eu olhei para baixo, eu vi meu corpo deitado, gelado e sem vida. E o anjo disse: você está a 5 metros de altura da sua casa. Percebi que ganhei uma roupa branca e que meu corpo espiritual estava glorificado. Eles disseram: agora vamos mais rápidos. Subimos numa rapidez tremenda e passamos este céu azul de nuvens, além das estrelas e dos planetas. Chegamos, pousamos numa grama verde linda. Aqui na terra não tem nenhuma grama igual àquela que eu vi no céu. O céu é uma linda terra, com árvores perfeitas, flores, plantas, pássaros, animais, tudo no céu é perfeito. Então eu me sentei naquela grama e os anjos disseram: observe tudo ao seu redor. Ouvi e vi grupos de pessoas e crianças alegres, cantando e muito felizes. Elas se juntavam em grupos debaixo das lindas árvores e ali elas cantavam, citavam passagens da Bíblia, conversavam, sorriam, testemunhavam. Não haviam doentes, aleijados, nem pessoas de semblante triste e nem lágrimas. Depois, os 2 anjos que estavam comigo disseram: vamos. Passamos por uma rua de ouro e cristal. E logo mais adiante, eu vi um rio lindo. E do alto saía uma cachoeira com águas cristalinas. O anjo me disse: este é o rio da água da vida.
Ele abaixou-se e jogou uns respingos no meu rosto e disse: receba um renovo do Pai. Continuamos flutuando naquela terra feliz, quando eu contemplei um grande relógio, todo de ouro puro. E ao lado dele estavam 2 anjos, com 2 trombetas de ouro, na posição de tocá-las. O anjo disse: observe os ponteiros desse relógio. Quando eu olhei, os ponteiros estavam se juntando e faltavam poucos minutos para meia-noite. Ele disse: quando esses ponteiros se juntarem, no tempo de Deus, Jesus virá arrebatar a sua igreja. Olhei e vi a mesa das bodas do Cordeiro. É uma mesa quilométrica, com uma toalha branca, com bordados de ouro, e esses bordados são feitos pelos próprios anjos no céu. É tudo de ouro puro. O anjo me disse: vamos ao trono do Pai. Ele quer falar com você. Quando cheguei, haviam pessoas que tinham acabado de ser arrebatadas, como eu, e que estavam se despedindo de Jesus também. Os anjos disseram: espere a sua vez, ele a chamará. Jesus então olhou para mim e veio em minha direção. E eu corri para ele, como uma criança, e abracei os seus pés. Eu peço perdão pelas minhas lágrimas, porque quando eu conto que contemplei o Senhor Jesus, eu me emociono. E eu corri para ele como uma criança, e me abaixei e abracei os seus pés. Jesus é lindo, cheiroso, manso. Os seus olhos têm muito amor e misericórdia. Mas quando ele olha para Deus Pai, quando ele olhou para Deus Pai à sua direita, ou dá ordens aos seus anjos, seus olhos ficam como se fossem chamas de fogo. Eu vi os furos nos pés dele e a cicatriz nas mãos e nos pulsos. Ele virou-se e me mostrou o lado onde a lança afiada o transpassou. Sua túnica era linda, de um branco perolado, e brilhava mais que o sol. Ele olhou então para as minhas mãos e mandou eu estender as minhas 2 mãos e as ungiu. E também tocou a minha boca e o alto da minha cabeça e disse: tu serás atalaia, profetiza minha na terra. Os que te aceitarem, me aceitarão a mim, e os que te rejeitarem, rejeitarão a mim. Porque a partir de agora, você tem uma aliança especial comigo. De repente, Jesus olhou para Deus Pai, que estava sentado à sua direita, num trono grande, de ouro e glória. E Deus balançava os seus cabelos brancos, com reflexos dourados e prateados. E era muita glória. Mas Deus está virado com o pecado na terra, e que já cheirava mal as suas narinas. Mas Jesus intercedia ao Pai por nós e dizia: Pai, espera um pouco por causa dos escolhidos. Pai, espera um pouco por causa dos escolhidos. E Pai, espera só um pouco mais. Então Jesus olhou para mim e disse: diga isso à minha igreja na terra. Muitos são aqueles que veem, que não veem, não ouvem e não entendem. Eis que a minha vinda está por um fio. Prepara-te, igreja. E quanto a ti, amada minha, vai-te em paz. Eu quero dizer que eu não vi o rosto de Deus, porque a palavra de Deus diz que homem nenhum viu a Deus, Pai. Mas o Senhor Jesus eu vi, eu contemplei e eu estive com Ele pessoalmente. Peço perdão pelas minhas lágrimas por ter me emocionado. Então aqueles 2 anjos que me trouxeram de volta para minha casa, olharam para mim e eu entrei novamente no meu corpo, o meu espírito. Olhei para cima, me despedi deles, eles sorriram para mim e disseram: fique em paz. Agora eu quero contar a revelação que eu tive ao inferno. Depois da meia-noite, um anjo forte e poderoso veio até mim. Ele estava de vestes brancas
Ele tinha um cinto dourado na cintura, um capacete dourado com uma espada, e em volta dele tinha uma glória sobrenatural. Ele me disse: vamos ao inferno. Muitos servos e servas do Pai já foram lá, e é necessário que tu também vá para dar testemunho na terra. Não temas, os demônios não tocarão em ti. Subimos um pouco e depois descemos para baixo da terra e além do mar. Caímos num buraco negro e depois saímos numa estrada de chão, feia, fedendo a enxofre, e nuvens de demônios na forma de insetos, morcegos, pairavam no alto e davam gritos estridentes de zombarias, maldades, querendo ver e destruir vidas na terra e no inferno também. Olhei para o chão e estava cheio de vermes, bichos, lagartos, lacraias, escorpiões, aranhas, cobras, ratos e toda espécie de bichos imundos e fedidos. Mas eles não me tocaram nem me morderam. O anjo disse: chegamos. Olhei e vi um portão largo de madeira velha, com desenhos desses bichos imundos grudados, e demônios, anões e monstros de todos os tamanhos guardavam o portão. No alto estava escrito em letras vermelho e preto: bem-vindo ao reino infernal. Eles olharam para mim e para o anjo que estendeu a sua espada. Eles temeram e abriram o portão. Entramos. O cheiro estava pior, muitas cinzas, fumaças, poços com lamas, buracos no chão com fogos, celas de cadeias de prender pessoas, correntes grossas e enferrujadas, pesadas, e muitos gemidos e gritos de terror. O anjo olhou para um demônio monstro horrível e disse: mostre para ela o que o Pai mandou mostrar. Quando o anjo disse isso, o Pai, aquele demônio soltou fogo e fumaça de ódio pelas suas narinas, rangeu os dentes e disse: vem. Eu olhei e vi padres, freiras e pessoas que na terra adoraram ídolos e imagens de escultura, sendo atormentadas junto com os seus santos de Andor, imagens, crucifixos, hóstias mofadas. Vi padres com bebidas alcoólicas, freiras lésbicas, padres que na terra eram homossexuais e pedófilos. Os demônios se divertiam com eles, fazendo torturas terríveis. Vi uma grande sala com uma mesa empoeirada, e em cima desta mesa vi revistas de seitas orientais e de seitas de engano na terra. Vi bíblias mudadas, bíblias satânicas, folhetos de heresia, revistas espíritas, revistas pornográficas, de extraterrestres. Olhei para uma grande prateleira e vi DVDs e aparelhos de televisão empoeirados, mas de alta tecnologia, que ainda iam ser lançados na terra. Depois eu vi um grande salão e uma vitrine com colares, anéis de cobras, caveiras, dragões, anéis com morcegos, corujas e símbolos ocultistas de nova era. Vi mulheres com o cabelo cortado curto igual de homem, com a nuca tatuada com estes símbolos malignos, satanistas, como também na perna, nos ombros, nos braços, na barriga e em outras partes do corpo. Também usavam roupas seminuas, mostrando a barriga, partes íntimas, com essas tatuagens. Vi homens com tatuagens no corpo todo, até nos dedos das mãos. Vi piercing em várias partes do corpo dessas pessoas, no nariz, no umbigo, na orelha, na língua. Vi faixas coloridas com pulseiras, anéis, faixas de cabelo de um certo movimento que será lançado no Brasil e no mundo. E legiões de demônios os acompanhavam. E dentro deste movimento haviam pessoas que praticavam sexo contrário à palavra de Deus. Entrei num outro salão e vi modas que serão lançadas na terra, transparências, joias da Índia, do Egito, consagrado tudo a demônios, tecidos, marcas de roupas consagrados ao diabo para venderem muito. Vi marcas personalizadas de desenhos infantis para crianças, filmes e séries de terror com vampiros, lobisomens. Vi novelas idólatras com imagens de santos, mulheres com roupa de homens e homens vestindo roupa
de mulheres. Agora eu quero chamar a sua atenção sobre os alimentos envenenados. Nós, cristãos, temos o costume de orar nos alimentos. Quando nós vamos comer algo, beber algo, nós gostamos de agradecer a Deus por aquele alimento. Eu vi uma grande cozinha lá no inferno com paredes pretas e demônios preparando venenos para colocar em alguns alimentos industrializados aqui na terra. Formol, água oxigenada, sódio em alto grau, açúcares manipulados, enlatados, aromatizantes diversos. Também vi eles jogarem uma fumaça cinza em cima de legumes, verduras, frutas e em remédios comprados em algumas farmácias. Não vou me aprofundar porque não sou nenhuma doutora nesse assunto. Só relato o que Deus me mostrou na revelação. Se você é cristã verdadeira, apenas ore em tudo o que você for comer, pedindo para Deus purificar os alimentos que você for comer. Vi um mostruário de vidro com alianças de casamento quebradas ao meio e algumas amassadas e enferrujadas. O demônio pombagira se manifestou num rapaz muito bonito, tipo manequim, e disse: esses são os casamentos que eu já destruí na terra e vou destruir mais. Vou continuar fazendo o povo adulterar, prostituir. Vou fazer mulher amar outra mulher e homem amar outro homem. E dava gargalhadas macabras e terríveis. Ele estendeu a mão e me mostrou na sala dele perfumes sedutores e afrodisíacos, roupas eróticas e objetos pornográficos. Algumas mulheres na terra usam esses produtos e entram em repartições públicas, comércios, igrejas e seitas para seduzirem homens e mulheres também. E todos caíam em pecado sexual. Eu quero falar também sobre o espírito de Jezabel. Muitas pessoas acham que o espírito de Jezabel é aquela mulher que usa pintura, mas é uma coisa muito pior do que isso. É um espírito, é um principado muito forte, que Satanás manda entrar nas pessoas não preparadas por Deus para destruírem igrejas, obreiros e pastores aqui na terra. As táticas deste principado, desse espírito de Jezabel, são terríveis. Até revelam, profetizam em nome de Jesus, mas não é Jesus, é o diabo. O diabo disse: olha, o que eu estou fazendo dentro das igrejas evangélicas? Olhei e vi uma mulher crente, que parecia uma pastora, e ela profetizava e revelava coisas de engano e dividia igrejas na terra. Mas só parecia ser espiritual. Depois ela se transformou num demônio terrível da Fenícia, do tempo antigo. Aqueles demônios do tempo antigo da Fenícia, do Egito, de deusas. E este demônio, esse principado disse: eu já fechei e vou fechar muitas igrejas na terra. Eu sou Jezabel. Me arrepiei, que principado terrível. De repente eu vi uma grande tela, como de cinema. Vi um grande palanque preto e em cima dele várias autoridades da terra sentadas. O Papa, seus cardeais, pastores, políticos, ministros do mundo inteiro, atores famosos de Hollywood, de novelas, todos os tipos de personalidades importantes na terra toda. Então subiu naquele palanque um homem muito bonito e formoso. Era um homem lindo, perfeito e com uma beleza europeia. Ele começou a falar e seu rosto e corpo ficou metade monstro, e todos os famosos viraram metade monstro, metade gente, deformados, um sem perna, outro sem braço, sem mãos, sem olhos, sem bocas, coisa terrível. Ele disse: precisamos destruí-los e acabar com estes verdadeiros cristãos. Nosso tempo está contado. Abaixo o cristianismo. Eu é que reinarei, o poder da terra é meu. Então aquela terra sumiu, e o anjo que estava comigo me levou até o trono onde estava o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E ele me disse: minha serva, este é o espírito do anticristo. Observa o comércio, observa a economia, a paz mundial, o ecumenismo, as leis políticas contrárias à minha palavra, o materialismo, as tecnologias, e peça ao meu povo para orar, se humilhar e se consertar na minha presença, porque eu estou voltando. Quanto a ti, amada minha, vai-te em paz. Agora eu quero falar, sobre
o segundo arrebatamento que eu tive de sentidos, que foi agora, dia 17 de abril de 2014. Após deitar-me, veio um anjo de Deus e me pegou pela mão. Ele disse: serva de Deus, o Pai mandou te mostrar algumas coisas porque Ele tem se agradado de ti. Porque você está tirando as bagagens e santificando o seu corpo, alma e espírito para ver a Deus e habitar no céu. Vamos! O anjo e eu subimos rápido e chegamos numa linda terra feliz. Era dia e olhei e vi um prédio lindo, todo dourado, de 3 andares e vidros de cristal, purinho. Esse prédio se destacava e brilhava muito no meio dos outros prédios no céu. O anjo disse: vê, observe esse prédio, é lindo. Eu disse para ele: mas que prédio lindo, anjo. Mas por que ele brilha mais do que os outros? O anjo me disse: este prédio é seu, é aonde você vai morar quando vier para o céu. Eu posso ver lá dentro? Ele disse: sim, mas só vou te mostrar o elevador, a sala e a parte da cozinha e um pouquinho dos quartos. Então entramos num elevador de cristal e ele subiu automaticamente, sem apertar nenhum botão. Só de entrar ele funcionava. Entramos numa sala muito linda. As cortinas eram de ouro puro, o sofá era de ouro e toda aquela mobília era de ouro puro. A cozinha também era de ouro, fogão, talheres, pratos, taça, janelas, como eram lindos. Vamos ver a cidade, vem! Então saímos e sobrevoamos a cidade por cima. Olha, irmãos, o lugar era lindo. As gramas, as árvores, as flores, os pássaros tinham vida e nos saudavam quando viam a gente. Vi crianças brincando, sorrindo, pulando, todas de branco. E não havia entre essas crianças nenhuma doente ou chorando. Todas elas irradiavam uma felicidade. Vi grupos de crianças sentadas na grama, louvando corinhos, e algumas brincavam com passarinhos, cachorros e outros animais. Sim, no céu tem animais e é tudo perfeito e muito lindo. Muitas delas haviam morrido de acidentes e enfermidades na terra. Outras foram abortadas, de aborto espontâneo e provocado também. Uma delas olhou para mim e disse: diga aos nossos pais que estamos aqui. Estamos com Deus e felizes. Esperamos eles aqui também. Eu disse: eu vou falar. Continuamos voando e flutuando naquela terra feliz. Quando olhei para o anjo que estava comigo, ele tinha botas douradas até as canelas. Usava um cinto com uma espada na cintura e eu vi o cabo da sua espada. Eu perguntei: por que você usa botas douradas em vez de sandálias? Ele disse: porque eu sou um anjo guerreiro da última hora antes do arrebatamento da igreja na terra. Eu também sou o anjo que anda com você e sempre estou ao seu lado quando você louva, prega e ora pelos dons na sua igreja. Lembre-se que você nunca estará sozinha na terra. Você não me vê, mas sente a minha presença. Eu disse: ah, é você? Puxa, é uma honra andar com você, anjo de Deus. Então, pela primeira vez, eu vi o anjo. Deus permitiu eu ver o anjo que anda junto comigo no meu ministério, que prega junto comigo quando eu estou pregando lá na igreja, quando eu estou louvando, quando eu estou testemunhando. E eu fiquei muito alegre por ter conhecido este anjo. Então o anjo me disse: olha, eu tenho algo para te mostrar que não é bom, mas o Pai mandou eu te mostrar. Descemos muito e paramos numa estrada velha de chão, escura e fedida, cheia de mosquitos. Ele disse: aqui é uma parte do inferno. De repente eu vi um baú muito grande, preto e fundo, de ferro. E esse baú estava fechado. Ele era muito grande, do tamanho de um freezer. O anjo me disse: abre o baú e não tenha medo. Então eu abri aquele baú, que era muito pesado, de ferro quente, e cheirava muito mal. Quando eu abri, saíram de lá muitas cobras, que ficaram em pé, olhando para mim. Elas eram demônios. Essas cobras tinham cara de gente, e os seus olhares eram malignos. Metade de casco preto e azul escuro, parecendo escamas de peixe e crocodilo,
e metade laranjado e avermelhado. Eram horríveis. Todo mal estava com elas. Elas saíam do baú e iam rumo à terra, afligir cristãos que estavam desconcertados, que tinham bagagens, vaidades, coisas da carne, coisas mundanas e não estavam totalmente na presença de Deus. Elas, esses demônios em forma de cobras, tocavam nas pessoas e causavam depressão, insônia, angústia, tristeza, enfermidades. Mas essas pessoas eram crentes desconcertadas. Elas oravam, liam a Bíblia, iam às igrejas, tomavam ceia, mas não abandonavam a iniquidade e continuavam pecando e não se arrependiam verdadeiramente. Elas achavam que era só orar e pedir perdão e pronto, mas não se via mudança nelas. Continuavam do mesmo jeito pecando, e tinha no meio delas todos os níveis de pessoas cristãs. E nessas pessoas havia pastores, missionários, obreiros, membros de igreja. O anjo disse: observe, esses cristãos chegavam em casa, ligavam a televisão e viam as manifestações, violências, e ficavam admirando e dizendo: nossa, misericórdia, mas não oravam. Então um demônio na forma de cobra entrava num rapaz no meio de uma manifestação. Ele estava com um pedaço de pau e feria muitas pessoas ali de uma só vez. Eram legiões de demônios que estavam nessas manifestações. E os crentes só orando pela TV e pela internet, olhando e falava assim: nossa, que coisa, misericórdia. O anjo me disse assim: por que eles não desligam a TV e a internet e vão orar agora e pedir a proteção de Deus? O que eu quero relatar aqui, algumas pessoas vão rir, né? Muitos até duvidam, mas se você pesquisar na internet e se você ler alguma coisa na mídia, você vai ver que tudo isso aqui é verdade. Como esse testemunho, tudo que foi falado até agora, sem tirar uma vírgula, é a mais pura verdade. De repente o anjo me levou até um hospital e eu vi uma enfermeira com uma injeção, e dentro desta injeção havia um líquido amarelo esbranquiçado. O anjo me disse: olhe de novo. Olhei e vi vários mosquitos dentro da seringa. Ele disse: esta é uma arma biológica. Esses bichos, esses mosquitos que você está vendo dentro dessa seringa de vacina, são bactérias e vírus que serão injetados em pessoas para exterminá-las da terra. Mas o governo e as propagandas dirão o contrário, que é para o bem das pessoas. Mas é o contrário. Só depois de dias, meses, essas pessoas vão sentir os efeitos e vão morrer de tumores, de alguma doença provocada por essas vacinas. Fala para o povo tomar cuidado com algumas vacinas que serão lançadas agora, né, a partir desse ano, né, de 2014. Esse foi o recado do céu, o recado de Deus. Irmãos, eu fui pesquisar na internet e eu vi pessoas, né, eu vi meninas que tomavam vacina e tiveram ataque epilético. Vi pessoas que depois de tomar a vacina ficaram 2 dias sem falar, tiveram reações terríveis ao tomar essas vacinas. Então isso é um aviso do Senhor. Eu vi pessoas que iam à igreja, tinham cargos variados dentro das igrejas, mas tinham uma vaidade excessiva e doentia, ao ponto de atrapalhar a comunhão delas com Deus. Irmãos, existem vaidades que são necessárias, como por exemplo, você usar um relógio para ver as horas, um celular, um carro para você se locomover, uma bolsa para você levar seus documentos pessoais, cortar suas unhas, tomar banho, tratar dos seus dentes, da sua saúde, da sua alimentação, porque o nosso templo é o corpo do Espírito Santo de Deus e nós devemos cuidar bem dele em todos os sentidos. Devemos evitar o fumo, o álcool, drogas, medicamentos, coisas que nós sabemos que vai fazer mal para o nosso corpo. Mas existem algumas vaidades que são passageiras e quando são constantes e doentias, atrapalham a nossa comunhão com Deus.
Existem homens e mulheres que vivem constantemente cuidando só do corpo. Arrumam cabelos, fazem cirurgias plásticas sem necessidade. Alguns alargam as suas orelhas, encolhem o nariz. Tudo isso entristece a Deus, porque Ele te criou. Quando alguém faz algo em seu corpo, porque já estava com problemas de saúde ou defeituoso, é uma coisa diferente. Mas mexer no seu corpo, que está normal, que está perfeito, é um grande pecado diante de Deus. E eu vi pessoas no inferno, cristãs e não cristãs também, por causa do culto ao corpo. No lugar que eles mexeram aqui na terra, no seu corpo, onde fizeram cirurgias plásticas, tatuagens, é onde os terríveis demônios as torturavam. Isso mesmo. Vi demônios arrancarem cabelo de irmãs, olhos, unhas, barrigas, seio, face, tanto para homem como para mulher. As torturas são terríveis. Mulheres que praticaram abortos e pessoas que praticavam também sexos oral e anal sofriam torturas terríveis. Vi uma cobra demônio do tamanho de uma anaconda ou uma sucuri aqui no Brasil. Elas entravam nas partes íntimas dessas pessoas e as rasgavam por dentro. Os gritos eram horríveis. Eu só chorava. E o anjo disse: diga às pessoas na terra que todos que praticam esses tipos de sexo, mesmo até os casados, porque muitos homens casados fazem as suas esposas de prostituta e dizem: não é pecado, nós somos casados, que é que tem? Tem muito, porque todos eles estão pecando diante de Deus. Nem todos o tipo de sexo agrada ao Senhor Deus. Então vi um demônio na forma de um verme, só que era um verme gigante, gelatinoso, gosmento. E quando ele abria a sua boca, dentro dela haviam pessoas sendo torturadas por vermes menores. Então os demônios pegavam as mulheres e os homens vaidosos e os colocavam em fila e amarravam seus braços. E quando eles viravam, eles arrancavam seus rostos, olhos, unhas, cabelos, lábios, e as pessoas ficavam deformadas, igual monstro. Eu senti um cheiro forte de tinturas de cabelo, com cheiro de bicho morto. O cheiro no inferno era insuportável. E elas sumiam dentro da barriga daquele verme gigante. Então o anjo me disse: chega, você já viu muito, vamos embora. Então subimos e eu vi uma carruagem dourada de ouro purinho e 2 cavalos brancos lindos. Esses cavalos eram perfeitos. Eu nunca vi cavalos tão bonitos em toda a minha vida como eu vi esses 2 cavalos brancos que estavam nessa carruagem. Eu entrei junto com o anjo de Deus naquela carruagem e o anjo apertou um botão dourado e viajamos, contemplando o universo, as estrelas, os planetas, e eu vi a terra muito linda lá de cima. Eu disse para o anjo do Senhor: estou com frio. O anjo fechou o vidro de cristal puro daquela carruagem e disse: agora estamos aquecidos. Paramos no telhado da minha casa. Eu não queria voltar, mas o anjo disse que era necessário, porque Jesus precisava de mim para testemunhar na terra. Ele disse: você voltará para cá. Temos uma aliança com você e o seu prédio dourado está lá te esperando. Lembra? Por isso vá em paz, minha serva. Depois desta revelação, tu ficarás 7 dias enferma, porque o seu corpo é carne. Mas depois o Pai restaurará a tua saúde e a sua voz, e tu testemunharás tudo que eu e os anjos do céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo te mostrando. E no inferno, no inferno e no céu, para edificação, exortação e consolação da minha igreja na terra. Então o anjo sorriu e entrou o meu espírito novamente no meu corpo. Eu quero dizer para você que o nosso espírito, ele sai pelas narinas e ele entra pelas nossas narinas, porque é onde Deus assoprou o fôlego de vida. Então, da mesma forma que o meu espírito saiu pelas minhas narinas, ele entrou novamente pelas minhas narinas.
Que Deus abençoe você que ouviu esse testemunho. E se você ainda não aceitou Jesus Cristo como seu único Salvador, como seu Salvador pessoal, aceite a Jesus agora mesmo. Peça para Ele escrever o seu nome no livro da vida. Se você é cristão, mas está com a vida desconcertada diante de Deus, se aprume, porque Jesus está voltando. O arrebatamento está próximo, hein? Não dá mais tempo para nada. Examine você mesmo diante de Deus e seja fiel. Esta é a minha oração por todos que ouvirem esse testemunho, e que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida, sobre a tua família e sobre a vida de todos que ouvirem esse testemunho. Amém.